Mais uma aula de matemática, função linear ou função afim. Começamos a ver função linear e função afim na aula passada. Fizemos alguns exemplos e eu vou retomar mais alguns exemplos. Então, vamos lá. Aí eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Olha só, função linear. Dada a função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, em que b é igual a zero. Como assim, professor? B é igual a zero. Não tem essa parte aqui da função, ó. Não tem. Eu fiz vários exemplos de função do primeiro grau. Então, y igual a 2x mais 1. Isso é uma função do primeiro grau. Poderia ser y ou f de x, tanto faz. F de x igual a 2x mais 1. Exemplos, né? Mais exemplos. Y igual a x mais 2. Ó. Tudo isso é função do primeiro grau. Nessa aqui, o a dela é 2 e o b é 1. Aqui, ó, a e b. Essa aqui é a mesma de cima, né? Eu já falei. Essa aqui, ó, o a dela e o b dessa função. O b é 2, esse 2 aqui, ó. Ok. E o a é um número que fica na frente do x. Mas só que não tem nenhum número na frente do x. Então a gente diz que tem o 1. Então tá aí, olha, dois exemplos, funções tem a e b. Mas tem uma função, essa função aqui mesmo, f de x ou y, tanto faz. Y igual a 2x só. Y igual a 2x. Quanto é o a e quanto é o b dessa função? O a é o que fica na frente do x. Então é o 2, está aqui, ó, 2. E o b não tem. Então, se o b não tem, professor, o que a gente põe no lugar do b? O que a gente chama de b? Não tem b, a gente diz que o b é zero. Tá aí, ó. B é zero. Então, esse tipo de função, que o b é zero, que é chamado função linear. É isso que está dizendo aí o texto. Dada a função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. Esse f de x igual a x mais b são esses exemplos aqui embaixo. Ó. Isso aqui é um exemplo. Esse aqui é outro exemplo. Todas essas funções. Esse aqui é outro exemplo. Ó. 3 exemplos aí embaixo. Quando a função não tem o b, é porque o b é zero. Então, esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó, não tem b. E aí a função é chamada função linear. Pronto, função linear é a função que o b é zero. Tem um outro exemplo aqui, ó. Essa função aqui, ó. Ela é linear. Por quê, professor? Vamos ver aqui, ó. O a da função e o b da função. O a da função é esse número que fica na frente do x, menos 2. E o b é quem vem depois do x. Mas não tem nenhum número aí depois do x. Então o b é zero. B é zero. O a é menos 2 e o b é zero. Pronto, tá aí. Dois exemplos de função linear. Só que, além disso, como fazer o gráfico de função linear? Essa é a parte mais importante. Olha só, a função linear é muito fácil de fazer. Por quê? Toda vez que a função for linear, a gente ganha um ponto na origem. Como assim, professor? Na origem. Eu vou mostrar. Tá aí, olha. Exemplo de função linear. Tá aí, ó. Essa função aqui é linear porque o b é zero. A gente ganha esse ponto bem aqui, ó. Aqui que é a origem. Estou marcando aqui, ó, de vermelho, ó. Aqui que é a origem. Ah, ganha esse ponto, professor, no encontro do eixo do x com o eixo do y. É isso. É isso. Toda vez que a função for linear, ganha esse ponto bem aí, no encontro do eixo do x com o eixo do y. Isso é chamado de origem. Isso é origem. E aí fica fácil, porque já tem um ponto. Então basta mais um ponto. E aí aparece, olha, a tabela dessa função. E para montar gráfico, sempre a gente escolhe valores de x. Então eu escolhi aqui, ó, x igual a 1. Poderia ser x2, professor, x3, poderia ser qualquer valor. Mas eu escolhi um número muito simples de trabalhar, que é o 1. Não precisa escolher número alto, fração, nem número decimal. Escolhe um número simples de trabalhar. 1. X igual a 1. Aí pega esse 1 e substitui bem aqui no lugar do x, ó. Põe aqui, ó, na fórmula, professor. Na fórmula. Na função. Põe aqui, ó. A função é f de x igual a 2x. Esse 2 multiplica o x. Falei em aulas anteriores, toda vez que tem um número e uma letra, não tem nenhuma operação entre eles, então é multiplicação.
2 que multiplica x. Bom, 2 que multiplica x, coloca o 1 no lugar do x, fica 2 vezes 1. Vou fazer grande aqui, ó. Fica y igual a 2x. Põe o x 1, o 1 aqui, ó. O 1 no lugar do x fica 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é 2. Y igual a 2. Pronto. Tá aqui, ó. F de x igual a 2. O f de x é o mesmo y. É a mesma coisa. F de x, y. O fato é que deu 2. Tá aqui, ó. Deu 2. E aí, 1 e 2. Então, vai marcar no plano cartesiano. Tá bem aqui, olha. x1 tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. E y2 tá aqui, ó. Aí faz o tracejado do 1, faz o tracejado do 2, marca o ponto aqui, ó, o segundo ponto. E por esses dois pontos passa o gráfico, que é essa reta. Pronto, é isso. Assim que faz gráfico de função linear. É um dos gráficos mais fáceis de fazer. Eu vou fazer outro exemplo aqui, ó. Fazer desse exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó. Um segundo exemplo. F de x igual a menos 2x. Ah, e detalhe, a inclinação do gráfico. Esse gráfico, ele é chamado crescente. Por causa dessa inclinação dele, professor? É, por causa da inclinação dele. Crescente. E esse aqui, por causa da inclinação dele, é chamado decrescente. Decrescente. Isso é importante porque eu pergunto isso lá na última atividade que ficou. Diga se é crescente ou decrescente, e linear ou afim. Já vou falar da função afim. Primeiro, vamos falar da função linear. Olha só. Essa função aqui, ela é linear. De novo. Por quê, professor? Por causa do b dela. Vamos ver, ó. O a e o b. O a dessa função é o número que fica na frente do x, menos 2. E o b dessa função não tem nada depois do x. Então é zero, ó. Então, quando o b é zero, a função é linear. Toda vez que o b for zero, a função é linear. Graficamente, o que significa isso? Significa que o gráfico passa na origem. E olha aqui, ó, o gráfico, olha aqui, ó. O gráfico passa mesmo aqui, ó, na origem, olha aí, ó. Bem aqui, ó. Passa no centro entre o x e y. Então, todas as vezes que a função for linear, a gente ganha um ponto, que é na origem. Olha, aqui, ó, ganhamos um ponto na origem, ó. Marquei aí, ó. Aqui ganhamos outro ponto também, ó, na origem. Então fica fácil, porque tu já ganha um ponto. Esse ponto é na origem. E basta ir atrás de mais um ponto. Só mais um ponto. Então, olha só. Um ponto nós já ganhamos, bem aqui na origem, ó. Tá bem aqui o ponto. E para ir atrás do outro ponto, professor? Tá aí a tabela, ó. De novo, x1 aqui, ó. x1, ó. O senhor escolheu 1 de novo, professor. É porque 1 é um número muito fácil de trabalhar. Não é um número complicado. Também a gente não pode escolher um número muito grande, senão o nosso gráfico vai ficar muito grande no caderno. Então, número simples, 1, 2. E eu escolhi x1. Aí pega esse 1 e substitui bem aqui, ó, no lugar do x. Aí menos 2. X é menos 2 que multiplica x. Menos 2 que multiplica x. Então vai ficar menos 2 vezes 1. Vou fazer bem aqui, ó. Y igual a menos 2 vezes x. Y igual a menos 2. No lugar do x, põe um 1. 1 vezes menos 2 é o próprio menos 2. Então, quando x1, y menos 2. Está aqui, ó. Quando x1, y, ó, f de x menos 2. Está aqui, ó. Menos 2, agora negativo. E aí, como é que vai ser, professor? Na hora de marcar no gráfico. x1, y menos 2. Está aqui, ó. x1, y menos 2, ó. Está bem aqui, ó. Para baixo, né, professor? Para baixo, porque é negativo. Se fosse 2 positivo, seria aqui para cima, 2. Mas como é 2 negativo, então lá para baixo. Então, x1 está aqui, ó, e y menos 2. Aí faz o tracejado do 1, faz o tracejado do menos 2, tem que se encontrar o tracejado do 1 com o tracejado do menos 2. E no encontro marca o ponto, ó, está aqui o ponto. O outro ponto nós já tínhamos ganho, que é bem aqui na origem. E por esses dois pontos passa o gráfico. Está aí, ó, o gráfico da função linear. Pronto, está feito. Essa função aqui ela é crescente. Eu já falei isso, ela é crescente. Essa função aqui é decrescente. Decrescente por causa do tipo de inclinação desse gráfico. Uma é crescente,
a outra é decrescente. Agora, as duas são linear. Por que, professor, as duas são linear? Porque as duas passam na origem. Toda função linear passa na origem. Toda função que o b é zero, ó, não tem b aqui, ó, não tem b aqui, ó. Depois do x não tem nada, ó. Então não tem b. B é zero. O gráfico passa pela origem, passa por aqui, ó, pelo centro aqui, ó. Isso é função linear. E aí ficou atividade para fazer de função linear. Na última atividade eu vou mostrar mais aí para frente. Professor, e se a função não passar na origem, como o senhor está falando? Se ela não passar, aí se a função não for linear, então a função é chamada afim. Espera aí, professor. Se a função passar na origem, ela é chamada linear. Aqui, ó. Só um esboço, não é um desenho perfeito. Ó, se o gráfico passar na origem, aqui, ó, na origem, essa função é linear. Qualquer gráfico, se ela passar aqui, ó, fazer outra aqui, ó, eixo do y, eixo do x. Se ela passar aqui, ó, na origem, ela é linear. Pode ser nessa inclinação crescente, ou pode ser nessa inclinação aqui, ó, decrescente. Mas se ela passar aqui na origem, opa, essa não foi. Se ela passar na origem, ela é linear. Então, é direto, função linear, passa na origem. Não tem muito o que ficar pensando. Olha aí, ó, passar bem aqui na origem, ela é linear. Então, isso é função linear, é a função que passa na origem. Só isso. E se ela não passar na origem? Se eu fizer um plano cartesiano e o gráfico passar para cá, professor, olha, se ela não passar na origem, aí é função afim. Ah, então a função ou ela é linear ou ela é afim. É isso. Se ela passa na origem, ela é linear. Se ela não passa na origem, ela é afim. Tanto faz ser esse gráfico, ser outro para cá assim, ó. Estou fazendo tudo torto, não é um desenho perfeito. Tanto faz se ela for decrescente, vou fazer outro gráfico assim, ó, decrescente, ó, mas não passa na origem. Podem ver aí, todos esses gráficos que eu estou fazendo não passam na origem. Então é chamado função afim. Quantos gráficos você pensar aqui, ó, não passa bem aqui, ó, não passa na origem, bem aqui, ó. Não passa na origem é chamado função afim. E aí, olha só, um exemplo de função afim. Olha, essa função está na cara que ela é afim. Por quê? Vamos olhar o dela. O a dessa função é o número que está na frente do x. Mas não tem número na frente do x, professor. Se não tem, é o 1. Já falei sobre isso, inclusive, nessa aula. E o b é esse 1 aqui, ó, que vem depois do x. O b é 1. Então, veja, o b não é zero. Se o b fosse zero, seria uma função linear. Seria aquele gráfico que passa na origem. Mas o b não é zero. O b é 1, ó. 1 não é zero. 1 é diferente de zero. Então, essa função é afim. Se o b for zero, a função é linear, professor. Passa na origem. Isso. Se o b não for zero, ou qualquer outro número, mas não é o zero, essa função é afim. E está aqui o gráfico, olha. Olha aqui o gráfico. Não passa na origem. É afim mesmo. Está aí o desenho desse gráfico. Inclusive, esse gráfico nós fizemos em aulas anteriores. E aí, como é que faz o gráfico? A tabela, como ele é afim, então ela não passa na origem. A gente não ganha esse ponto aqui, ó. Não ganha esse ponto bem aqui na origem. Não tem ponto aí. Então tem que ter dois valores para x, porque a gente tem que ter dois pontos sempre. Então essa função ela é afim, ela não passa na origem, ela tem b, o b é 1. Então tem que ter dois valores para x. E aí que valores, professor? 1 e 2. Números muito fáceis de trabalhar, 1 e 2. De somar, de multiplicar, 1 e 2 são números muito fáceis. Então eu escolho sempre os números mais fáceis, 1 e 2, 2 e 3, são mais fáceis de trabalhar. O x1, pego um 1, põe bem aqui no lugar do x, ó. E essa função só tem soma, x mais 1, não tem multiplicação. É uma função muito simples. Então fica 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2. Tá aqui, ó, o f de x2, ó. Tá aqui, ó, bem aqui, ó. E se tu olhar aqui no gráfico, tá aqui, ó, 1, tracejado do 1 aqui, ó, ligado no 2 aqui, ó. Ah, porque aqui é 1 e 2, professor, bem aqui, ó, é 1 e 2,
Aí aqui ligou 1 no 2. É isso. É exatamente isso. Como está na tabela, é no gráfico. E na linha de baixo aqui, ó, x2, por que esse f de x deu 3, professor? Porque pega esse 2, x2, e substitui bem aqui, ó. Então vai ficar 2 mais 1. 2 mais 1 é 3, tá aqui, ó, 3, ó. Ah, por isso que deu 3, porque botou 2 lá em cima e somou 2 mais 1, 3. É isso. E aí 2 e 3, lá no plano cartesiano, aqui, ó, vai ligar 2 no 3, ó. Tá aqui, ó, 2, ó. Tô riscando aqui, ó. Liga no 3, ó. No encontro dos tracejados, marca o ponto. De novo, conforme tá aqui na tabela, ó. 2, 3, 2, liga no 3 aqui, ó. E aí marca o ponto aqui, ó. Marca o ponto. Então pronto, 1 liga no 2, marca o ponto. 2 liga no 3, marca o ponto. E por esses pontos passa o gráfico. Tá aí o desenho do gráfico. O gráfico, de novo, não passou na origem, passou fora da origem aqui, ó. Então, o gráfico é afim. A função é afim. Tá aqui, ó. A função é afim. Passou na origem, a função é linear. Não passou na origem, a função é afim. Tá aí. Essa é a diferença de função linear para função afim. Questão 25 da apostila de vocês. E aí, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e letra F. E aí eu escolhi umas para fazer na aula passada. Diz assim, construiu no plano cartesiano o gráfico de cada uma das seguintes funções. Então, fazer gráfico. E diga se é função crescente, decrescente ou constante. Mas só que constante a gente não viu. A gente não estudou ainda a função constante, então não. Constante não. Só crescente ou decrescente. E linear ou afim. Crescente ou decrescente, constante não, linear ou afim. E aí vamos fazer letra A e letra B. E vamos dizer no final, depois que a gente fizer o gráfico, se é crescente ou decrescente, linear ou afim. Então vamos ver. Tá aí, ó, letra A separada. E aí, olha só, essa função, eu vou olhar o A e o B dela, porque o A e o B me dizem alguma coisa. O A dela, esse número na frente do X aqui, ó. Esse número aqui, ó. É o 2, professor. É. E o B da função é o número que vem depois do X. Mas, professor, depois do X aí não está vendo número nenhum. Então, quando isso ocorre, de novo, repito, é porque o B é 0. Ah, não vem nada depois do X, o B é 0, é. Então, essa função, ela é linear. É isso. É isso. Tá aí, mais um exemplo. Letrada 25 eu estou fazendo de função linear. Essa função é linear, porque o B é 0. É isso. Por ela ser linear, a gente já sabe que essa função vai passar na origem aqui, ó. Vai passar na origem. É isso. Exatamente isso. Toda função linear passa na origem. E com isso a gente já ganha um ponto. Ganha esse ponto aqui da origem, ó. A gente ganha logo esse ponto bem aqui, ó, da origem. Por isso que fica fácil de montar a função linear, porque a gente já ganha um ponto. Então vamos ver. Tá aí, ó, o plano cartesiano e já vem com ponto aqui, ó, bem aqui, ó. Porque a função é linear. A função é linear, o B dela é 0, ela não tem B, ó. Ela não tem B aqui, ó. Digamos assim, é uma função incompleta. Ela não tem a parte de trás. Ela só tem a parte do X. Então a gente já ganha um ponto. Ah, se a gente já tem um ponto, para fazer uma reta, bastam 2 pontos. E a gente já tem um ponto, que é esse aqui, ó. A gente já tem ele, porque essa função é linear. Então basta ir atrás de mais um ponto. É isso. Basta ir atrás de mais um ponto. Tá aí, ó. A origem, esse ponto 0, 0. E aí basta ir atrás de mais um ponto. Então basta escolher só um valor para x. Eu preciso de mais um ponto. Já tem um aqui, ó. Mais um valor para x. E, de novo, eu escolhi o x1. Né? Eu já falei, é mais fácil de trabalhar com 1, 2. Então, eu não vou escolher número para me atrapalhar nas contas. Então, olha só, x1. Aí, bem aqui, ó, f de x igual a 2x. 2x é 2 que multiplica x. Então, pega esse 1 e põe bem aqui, ó, no lugar do x. Daí vai ficar 2 vezes 1. O professor pega o 1, põe no lugar do x.
2x é 2 que multiplica x. Então vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então f de x vai dar 2 aqui, professor. É isso. É exatamente isso. Tá aqui, ó. F de x dá 2. Tá aqui, ó. E aí, veja, x1 e f de x2 já aparece aqui no gráfico. Olha aqui, ó. x1, 1 do eixo do x, aqui, ó, certinho, ó. E f de x2, 2 no eixo do y. F de x é a mesma coisa que y. Porque na matemática se usa ou y ou f de x. Então a gente tem que se acostumar. Mas o 2 é o y. Y ou f de x. É a mesma coisa. Tá aqui, ó, o 2 no eixo do y. E aí liga o 1 no 2, professor. Liga aqui, ó, liga o 1 no 2 aqui, ó. Tô fazendo um esboço aí, tá todo torto, mas vai sair direitinho no slide. Liga 1 no 2, tá aí, olha. Tracejados direitinho. Liga 1 no 2. E bem nesse encontro dos tracejados que vai nascer o ponto. Marca o ponto aqui, ó. Tá aí, ó, já aparece o ponto. E por esses dois pontos que vai passar o gráfico, que é uma reta. Também, é isso, olha aí, ó. Tá aí o gráfico. O gráfico é uma reta. E como eu falei, olha, lá no início a gente já sabia que essa função era linear por causa do b dela. O a dela é 2 e o b dela é 0, ó. O b é 0. Então essa função é linear. Olha aí o gráfico, ó. O gráfico passa pela origem. Essa função é linear. Ela é linear e ela é crescente. Essa inclinação dela é crescente. Então o texto pede, construa o gráfico no plano cartesiano e diga se é crescente ou decrescente, linear ou afim. Linear a gente já sabe que ela é, por causa do b dela. Crescente ou decrescente? Ela é crescente, essa inclinação é de crescente. Então, o desenho do gráfico já está feito, e vamos agora classificar. Tá aí, ó, função crescente e linear. Pronto, está feito. 25, letra A. Fiz isso na aula passada, estou fazendo novamente. Ok? Se você quiser tirar um print aí, é bom tirar um print. Aí vamos fazer a próxima, letra B. Vamos fazer a letra B. Olha aí a letra B. Também aqui, ó. F de x igual a 3x menos 1. Olha só, essa tem B. O B dela é menos 1, esse aqui, ó. Então essa função não é linear. Ela não passa na origem. O A dela é 3 e o B dela é menos 1. O B, esse número depois do x, professor. É. Quando o B é 0, ela é linear, ela passa na origem. Essa aqui, professor, o B não é 0, ó. O B é menos 1. Então, essa função não é linear. Ela não passa na origem. É isso que a gente tem que saber antes de fazer o desenho. Essa função não passa na origem. Ela pode passar para cá, menos aqui na origem. Só de saber o B da função, o senhor já sabe que ela não passa na origem, professor. É isso, exatamente isso. O B dela é menos 1, ela não passa na origem. Ela pode passar para cá, ó. Qualquer lugar, mas aqui na origem ela não passa. Bom, se ela não é linear, ela é afim. Uma função, ou ela é linear, função do primeiro grau. Ou ela é linear, ou ela é afim. Se ela não é linear, ela é afim. Mas o fato é o seguinte, por ela não ser linear, a gente não tem esse ponto da origem, porque ela não passa na origem. Então a gente vai ter que ter dois valores para x. A gente precisa de 2 pontos. A gente não tem a origem agora. Então, 2 valores para x. E aí, olha, já aparece a tabela. E aí, que valores para x o senhor vai escolher, professor? Os mais simples, 1 e 2. Aí, ó, já aparece o plano cartesiano. E já aparece 1 e 2 aqui embaixo, ó. 1 e 2. Professor, esse 1 e 2 é esse 1 aqui? 1 aqui, ó. É esse aqui. E 2 é esse aqui, professor? É isso. x1 e 2, 1 e 2 no eixo do x. Aqui, ó, 1 e 2 no eixo do x aqui, ó. São esses mesmo. Agora vamos encontrar o f de x, ou y. Tanto faz. Pega esse x, 1, e substitui bem aqui, ó, na fórmula, na função. O ideal é fazer isso de cabeça, porque o objetivo aqui é fazer gráfico, não é mostrar conta. Tá bom? Veja, construa no plano cartesiano o gráfico de cada uma das funções. Então, o objetivo aqui não é conta, é fazer esse desenho que está aí na nossa frente. Então, essas contas pode fazer de cabeça. Então, pega o 1, põe no lugar do x, ó.
Aí 3x é 3 que multiplica x. Então vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1 é 3. Menos 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Então o f de x vai dar 2 aqui, ó. É isso, ó. F de x dá 2, tá aí, ó. O ideal é fazer de cabeça. Agora, professor, eu não consigo fazer de cabeça. Então faz pro lado aqui, ó. 3x menos 1. Faz aqui, ó. Faz tipo um borrão. 3x é 3 que multiplica x. Tá aqui, ó. Menos 1. O x1, bem aqui, ó. x1. Então tu pega e põe aqui, ó. 3 vezes 1, menos 1. Aí faz primeiro a multiplicação. Não pode fazer subtração antes da multiplicação. 3 vezes 1, 3. Menos 1. 3 menos 1, 2. Tá aí, ó. Deu 2 mesmo, professor. Tá aqui, ó. Já tinha posto aqui na tabela, ó. F de x, 2. Mas, repito, isso é só um rascunho. É obrigado a fazer isso aqui, professor? Não, não é obrigado. Isso aqui é só um borrãozinho. É só um rascunho. A ideia aqui é nem fazer essa conta, não deixar escrita a conta, não deixar escrita. Tu pode fazer num borrão separado, ok. Mas o objetivo maior aqui é mesmo fazer o desenho do gráfico. Mas tem essa continha aí, né? Tem que fazer. De cabeça ou não, mas tem que fazer. Então, achamos f de x2 aqui, ó. Tá aqui, ó, f de x2. E aí já aparece aqui, ó, no eixo do y2, ó. Já aparece. Beleza. Então, vamos para esse de baixo aqui, ó. Tá faltando esse aqui, ó. Para achar esse aqui, vamos agora pegar o x2 e substituir bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Fazer a mesma conta, professor. A mesma conta. Só que agora para o 2. Para o 2 aqui, ó. x2 agora no lugar do x. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 2. 3x é 3 vezes x. O x é 2, 3 vezes 2. 3 vezes 2 menos 1. Então 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. Aí, ó, apareceu o 5 aqui, ó. De novo, o melhor é fazer de cabeça. Não sei fazer de cabeça, então faz para o lado assim, ó. 3x menos 1. Aí no lugar do x, tu vai colocar o 2 agora. O 2 vai ficar aqui, ó. 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2, 6. Primeiro faz a multiplicação. Menos 1. 6 menos 1, 5. Tá aqui, ó. Ah, dá 5 mesmo, professor. Dá 5. Tá aqui, ó. F de x, 5, ó. Dá 5 mesmo, dá 5. Agora vamos para o plano cartesiano. Já aparece o 5 aqui também, ó. No eixo do y. Os valores de x no eixo do x. Os valores de x, 1 e 2, estão aqui, ó. 1 e 2. Os valores de f de x, 2 e 5, bem aqui, ó. No eixo do y, 2 e 5. Aí vamos ligar. Vamos ligar conforme está aqui na tabela, ó. 1 no 2, vamos ligar bem aqui, ó. 1, liga no 2. Aí bem aí vai marcar o ponto, né, professor? Bem aí vai marcar o ponto. Tá aí, ó, tracejado do 1 e do 2. Bem no encontro desses tracejados, marca o ponto, tá aí, ó, já apareceu o ponto. E esse aqui de baixo da tabela, linha de baixo da tabela, ó, 2 e 5, ó, bem aqui, ó, 2 e 5, ó. Então, 2 liga no 5. Então, vai ligar aqui, professor, 2 no 5 aqui, ó. É isso. Vou ligar 2 no 5. Tá aí, ó, tracejado, 2 liga no 5. E nesse encontro eu marco o ponto. Tá aí, ó, o ponto. E o gráfico vai passar por esses pontos aí, professor. Sim, o gráfico vai passar por esses pontos. Tá aí, ó, o gráfico. Veja, o gráfico não passou na origem. A gente já esperava isso, né? Porque o B dela não é 0. Aqui, ó. O A é 3 e o B é menos 1. Menos 1. O B não é 0, essa função não é linear. Então, o gráfico não passa na origem. De fato, quando nós fizemos o desenho do gráfico, olha aqui, ó, a origem bem aqui, ó. O gráfico não passou na origem. Passou lá perto, mas não passou na origem. Então, pronto, está feito mais um gráfico. Esse gráfico não era linear, não ganhamos um ponto na origem. Daí tivemos que fazer 2 valores para x, encontrar 2 valores para f de x ou y, marcar os 2 pontos, enfim, fazer o gráfico. Tá feito. E aí a classificação.
Essa função ela é crescente, o formato dela é crescente. Essa inclinação dela é crescente. E afim. Porque ela não é linear. Ela não é linear. Quando a função não é linear, não passa na origem, ela é chamada função afim. Pronto, está feito. Letra A e B dá 25. Aí seria bom também você tirar um print, Helena. Tira um print aí. Estou tirando. Tá. Eu vou fazer só mais uma aqui, porque eu fiz 2 exemplos de crescente. Professor, o senhor não fez nenhum exemplo de decrescente. Só deu crescente nos seus exemplos. Então, eu vou fazer mais a letra C aqui, da 25, só para reforçar mais. Vamos ver como é que vai ficar esse gráfico. Olha só, essa função, veja, ela não é completa, ó. Ela não é completa, está faltando aqui, professor, número para trás do x. Essa função ela é incompleta. Essa função é linear, então. Essa função é linear. É aquela função que passa na origem. Está faltando alguma coisa nessa função. É o b dela, não tem b. O a dela é menos 3 aí, ó. Menos 3. Mas o b não tem. Quando não tem o b, a gente diz que o b é zero. Tá aí, ó. Ah, essa função é linear, professor. Essa função é linear. Essa função é linear porque ela não é completa. O b dela é zero. Ela não tem b. Então, essa função, ela vai passar na origem, professor. Bem aqui, ó. Ela vai passar aqui. Bem aqui, eu estou riscando aqui, ó. Na origem, vai. Ela vai passar aí. E aí o senhor disse que quando a função passar na origem, a gente ganha um ponto. É isso. Já ganhamos um ponto. É a origem. Ganhamos esse ponto aí. Então, basta só um valor de x. Basta só mais um valor de x. E aí é muito fácil fazer gráfico de função linear. Porque, olha aí, ó. A gente já ganha um ponto. Ganha um ponto aqui, ó. Já ganhamos um ponto na origem aqui, ó. Esse ponto é o ponto 0, 0. É o que a gente chama em matemática de origem. Esse ponto aí 0, 0. Pô, bacana, já tem um ponto. Só falta um. Só falta um ponto. E aí a gente vai para a tabela. A gente vai para a tabela. Aí na nossa tabela, ó, só um valor de x porque só falta um ponto. E aí x, olha aqui de novo, ó. Escolhemos um. X é sempre a gente vai escolher um ou dois. X é de nosso arbítrio, a gente que escolhe. E aí, é claro que a gente não vai escolher número complicado. Então, 1 está ótimo. 1 e 2 está ótimo. E vamos escolher x1. Aí vamos encontrar o f de x aqui, ó. Que número dá? Aí vamos pegar esse x1 e vamos levar ele bem para cá, ó. Substituindo o lugar do x. E fazer as continhas. Menos 3, x é menos 3 que multiplica x. Aqui, ó. Entre o menos 3 e o x, não tem sinal, não tem número nenhum, então é multiplicação. Então, se o x é 1, vai ficar menos 3 vezes 1, professor. É isso. Menos 3 vezes 1. Vai ficar assim, ó. Menos 3 vezes 1. Quanto dá isso, professor? Dá menos 3. Dá o próprio menos 3. Porque 1 é elemento neutro da multiplicação. 1, quando multiplica um número, não altera esse número. Não altera. Então, menos 3 vezes 1, 1 vezes menos 3, é o próprio menos 3. Ah, então o f de x vai dar menos 3. É isso. O f de x vai dar menos 3. Olha aqui, ó. De fato, deu menos 3. Aí basta agora ligar 1, como está aqui na tabela, ó. 1 no menos 3 aqui, ó. Lá no plano cartesiano. E já aparece aqui, ó. 1, que é o x, ó. No menos 3 aqui, ó. Menos 3 para baixo, né, professor? É para baixo, porque é negativo. Se fosse 3, seria para cima aqui, ó. 3 seria para cá. Mas não é 3, é menos 3. Então é esse 3 lá para baixo, ó. Menos 3 aqui, ó. Embaixo, ó. Então corta isso, não é esse não. É esse lá para baixo. Aí vai ligar 1 no menos 3, professor, conforme está aqui na tabela. É isso, vai ligar 1 no menos 3. Então, olha só. Então, vai sair um tracejado do 1 aqui, ó, para baixo, porque o menos 3 está lá para baixo. É isso. O menos 3 está lá para baixo, ó, para poder encontrar os tracejados, ó. Sai um tracejado do 1, desce, né? Desce um tracejado do 1, para encontrar o tracejado do menos 3. E no encontro desses tracejados que a gente vai marcar o ponto. Vamos ver bonitinho aí, ó. Tá aí, ó. Tracejado do 1, tracejado do menos 3. E nesse encontro aqui dos tracejados, do 1 e do menos 3, marca o ponto. Tá aí, ó. Tá marcado o ponto.
E a gente já tem outro ponto, que é a origem, e o gráfico vai passar aí por esses 2 pontos, professor. É isso. Mas vai ficar esquisito, professor. Fica esquisito, mas pega uma régua e entorta a régua e faz o gráfico passar certinho aqui, ó, nesses 2 pontos. Tá aí, ó, tá aí o gráfico. O gráfico sempre é reta, professor. Sempre o gráfico é reta. Tá aí, ó, passando nos 2 pontos. Acabou o desenho. O desenho está feito. Passa na origem. Essa função, portanto, é linear. E olha a inclinação dela. A inclinação dela agora é diferente dos gráficos que a gente fez na letra A e na letra B. Esse tipo de inclinação é chamada função decrescente. Aqui, ó, função decrescente. E ela é linear. Ela é linear porque ela passa na origem. Ela passa na origem, ela é linear. E esse tipo de inclinação é decrescente. Pronto, está feito. Está feito mais uma. Fiz letra A e B crescente e essa inclinação aí decrescente, letra C. Aí o dever que ficou, eu vou te mostrar aqui. É a questão 26 da apostila de vocês. Fazer o gráfico de cada um aqui, ó. Letra A, letra B, letra C, letra D, não. Não, risquei com X aí, ó. Não. Letra E, letra F, não. Eu risquei com X. Tá. O que está riscado com X não é para fazer. Não é para fazer. Tá. Letra G e letra H, não. Tá? Porque essas aí é função constante, eu não ensinei ainda. Então, é a mesma coisa que eu fiz. É fazer o gráfico. Já dá para ver, olha, que essa aqui, olha, tem o B, então essa aqui é afim. Essa aqui não tem B, ó. Depois do X não tem número. Então, ela é linear, o gráfico passa na origem. Essa aqui tem B, ó. Tem B, então ela é afim. Ela é afim. Então, pronto, é fazer a mesma coisa que eu fiz, só que eu fiz a 25. Tá. E essa aqui é a 26, aí essa aqui é para vocês. Fazer a mesma coisa que o senhor fez, professor. Fazer a tabelinha, fazer o gráfico e fazer o desenho. É isso. Mesma coisa. Fazer letra A, letra B, letra C, letra E, letra G. E quando terminar de fazer o desenho, observando o gráfico, dizer se o gráfico é crescente, decrescente, constante eu não ensinei, linear ou afim. Linear ou afim. Passa na origem, linear. Se não passa na origem, é afim. Então, é isso para fazer. Boas férias para você, tá? Um bom descanso aí de aula, né? E em agosto a gente está de volta. Tá. Muito obrigada pela aula. Então, tá. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boas férias. Sim, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.